pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos para mais uma aula dos investigadores da Bíblia, hoje em formatos diferentes. Olha só quem está nos acompanhando aqui, nossos alunos queridos e especiais aqui dos investigadores. Bom, a partir de hoje, nossas aulas vão ser nesse formato até o final do ano. Para quem nos acompanhou no curso de período testamentário, né, viu que a gente teve outro formato, a gente está sempre se adaptando, voltamos da quarentena, estamos aqui no tempo e estamos sempre procurando nos adaptar e melhor e tornar a aula mais dinâmica e interativa entre nós. Na verdade, esse aqui é o nosso primeiro cenário, né, pessoal? Quando a gente começou a gravar as aulas, né, primeiro em áudio, depois em vídeo, era aqui, e aí veio a quarentena, a gente teve que ir para casa, agora voltamos e agora essa é a nossa primeira aula de volta, nossa sala de aula, né? Hoje eu estou para nos auxiliar aqui com as imagens e tudo que a gente precisar. Bom, hoje é aula de introdução ao Novo Testamento, então hoje é aula de tirar dúvidas, é aula de aprender sobre tudo o que nós temos que saber sobre o Novo Testamento. A aula de hoje é uma aula introdutória, a gente vai conhecer o Novo Testamento, né? Já tem 2 anos os investigadores que nós finalizamos o Antigo. E aí, pessoal, a aula de hoje é para a gente conhecer o que a gente vai estudar daqui para frente, com ênfase nos 4 evangelhos. A aula de hoje vai ser uma introdução aos 4 evangelhos. Vocês lembram que toda vez que a gente vai estudar um livro da Bíblia, primeiro a gente faz aquela introdução histórica, contexto, autor, data. A gente vai fazer isso agora, só que com 4 livros, não um só. Por quê? Porque os evangelhos contam uma única história, mas de maneiras diferentes. Então, o propósito da aula de hoje é a gente entender o porquê de 4 evangelhos, não um só, como esses 4 evangelhos chegaram a ser formados, por quem foram escritos, quando foram escritos e qual imagem de Cristo ele passa, qual é o objetivo desses 4 evangelhos que eles querem mostrar para nós. Então a aula é para isso, porque a partir de semana que vem a gente já vai mergulhar a história estudando o nascimento e a infância de Jesus Cristo, ok? Então vamos lá, vou pedir para a Rayane orar, por favor, para a gente iniciar a aula e aí nós caímos dentro. Vamos lá. Senhor, meu Pai, Senhor, estamos gratos por estarmos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Senhor, eu te peço perdão pelos nossos pecados e te peço que nos dê sabedoria e discernimento, Senhor, para investigarmos a Tua palavra conforme Tu queres. Senhor, que essa palavra possa chegar aos 4 cantos da terra, Pai, e Tu não possa ser glorificado através dos vídeos que gravamos. Te pedimos, Pai, que abençoe aqueles que não puderam vir e que estão aqui se empenhando para aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, pessoal. Lembrando para você que está nos acompanhando pelo YouTube, se não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal e ativar os sininhos, tá? Então vamos lá, pessoal. Evangelhos. O que nós sabemos sobre o Novo Testamento? O que nós sabemos sobre toda essa história linda e maravilhosa que nós vamos, a partir de agora, começar. Deixa eu tirar esse negócio aqui do som, senão vai dar ruim para nossa aula. Então vamos lá. Começando aqui com os livros que compõem o Novo Testamento, né? Qual é a categoria? No Antigo Testamento a gente estudou os 39 livros, tem todo esse estudo aí no canal dos investigadores. O Novo Testamento, por outro lado, é composto de 27 livros divididos aqui em 4 categorias, tá? Essas categorias se dividem internamente também, têm propósitos e intenções distintas. A primeira categoria é o que a gente chama de evangelho, vai ser o nosso foco da aula de hoje, né? Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos, porque a palavra sinótico vem do grego sin, que quer dizer mesmo, e ótico, que quer dizer visão, né? Ótico, ótica, visão, óculos. Ou seja, quer dizer que esses 3 têm a mesma visão. Ou seja, tem uma mesma estrutura, tem um mesmo raciocínio de contar a história de Cristo. Diferente do nosso amigo João, que é o diferentão da história. Ele escolheu um método diferente de falar da história de Cristo. João não segue ordem cronológica, João não respeita a data, João não respeita nada. A intenção de João é totalmente teológica a respeito de falar de Cristo. Ao contrário das intenções de Mateus, Marcos e Lucas. Livros históricos. Enquanto que no Antigo Testamento a gente tinha uma penca de livros históricos que a gente estudou, no Novo a gente só tem um, né, que foi escrito pelo mesmo autor do Evangelho de Lucas, o mesmo Lucas, né? Então veja,
Atos é o único livro histórico, é o livro que dá sequência ali à história da igreja e é o único. A gente tem uma nova categoria de livros que a gente não tinha no Antigo Testamento. Quantas epístolas a gente tem no Antigo Testamento? Nenhuma. Né? Mas no Novo, nós temos praticamente aqui 80% do Novo Testamento são de epístolas. A maioria delas são de autoria paulina. Paulo foi muito orgulhoso, né? Só cabiam, se cabiam 20 epístolas no Novo Testamento, Paulo quis ficar com 15 delas. Né? Então veja que, dentre as paulinas, nós temos eclesiásticas, que querem dizer para a igreja, exatamente, igreja de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. As pastorais, que são direcionadas aos líderes, Timóteo e Tito, e a pessoal, que é Filemão. Filemão não era para estar na Bíblia, gente. E aí eu quero já interagir com vocês. Por que a carta de Filemão não era para estar no cânon do Novo Testamento? Você carta pessoal? Exatamente, carta pessoal não se lê, né? Falta de educação. Né? Mas você lê carta enviada a outra pessoa, né? Mas a gente não respeita isso. Ao contrário da escritura, você falou é errante. Eu sou errante, né? Tô brincando com vocês, foi uma piada. Olha, veja, a carta de Filemão. Para a escritura, a gente pode usar esse básico, porque para a escritura não é errado, então a gente pode usar isso aí, né? Eu gosto muito da carta de Filemão, ela traz um conteúdo muito legal pra gente. Mas vamos lá. E as gerais? As cartas gerais. Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas, também conhecido como cartas universais. Tá? Algumas delas têm autoria definida, como as paulinas, as de Pedro e João, e não têm autoria definida como Hebreus. Até hoje não se sabe quem escreveu a Epístola de Hebreus. Eu jurava que era Paulo. Foi Paulo, mas provavelmente não foi. E a gente tem um gênero apocalíptico, né? Que é o livro de Apocalipse. Então é o único livro do gênero que nós temos, até porque imagina se tivesse 2 Apocalipses no Novo Testamento, o pessoal ia ficar doido. Com um a gente já enlouquece, imagina com 2. Né? Então, essa é a composição do Novo Testamento. São 27 livros divididos nessas categorias que formam o cânon do Novo Testamento. Bom, lembrando que na Bíblia judaica só há Antigo Testamento, né? O que nós conhecemos como Tanakh, que são os livros, a lei, a Torá, os proféticos, Nevilim, e os poéticos, Ketuvim. Aí forma a palavra Tanakh, e nós temos ali no Antigo Testamento. Tá bom? E olha eu passando aqui, esquecendo que estou com outro método agora. Vamos lá, falando agora de datação, né? Eu vou sentar aqui para ver com vocês isso agora. Por que a Tanakh não tem uma versão ainda? A Tanakh não tem o Novo Testamento porque o judeu não crê na Nova Aliança. Ele ainda permanece na Antiga Aliança, ele não crê em Cristo como Messias. Então ele permanece ainda na aliança do Antigo Testamento. Eles ainda fazem sacrifícios? Não fazem porque não tem mais tempo. Então eles substituem o sacrifício pela obediência e observância à lei, que continua. Interessante que nós cristãos temos tanto o Novo Testamento como a Tanakh propriamente dita. Exatamente. Não menosprezando nenhum dos dois, mas sabemos que todos eles... O Messias tão esperado no Antigo Testamento, ao qual eles esperam hoje, é o Messias que já veio há 2000 anos. Exatamente. Então veja aqui, a ordem dos livros é essa. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios até Apocalipse, né? Amém. Só que qual é a ordem que eles foram escritos? Não é essa. No Antigo Testamento a gente tem o mesmo problema. Tudo bem, vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Josué, Juízes, Ruth. Samuel, até chegar em Esther, ali aproximadamente, a gente tem mais ou menos uma ordem cronológica ali dos eventos. Mas aqui não. Aqui não. E mesmo assim, vamos pensar no livro de Ruth, por exemplo. Dizem que Esdras escreveu o livro de Ruth, mas o livro de Ruth fala de um tempo muito antes de Esdras viver. Então, uma coisa é quando o livro se passa e uma outra coisa é quando o livro foi escrito. Por exemplo, o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Mas o evangelho de Marcos fala do seu passado.
Quando Marcos escreve, aquelas coisas não estão acontecendo, já aconteceram. Marcos escreve aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Então, a gente tem que diferenciar o tempo de narrativa histórica do tempo que o documento foi produzido, né? Ainda assim, pessoal, é muito próximo. Cristo morre no ano 33 aproximadamente. Marcos escreve no ano 60, é um curtíssimo espaço de tempo, né? 30 anos, né? Aproximadamente. Não dá para esquecer das coisas, né? Pensando em perspectiva histórica, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Essa seria aproximadamente a ordem dos livros, gente. Olha só que coisa. Por exemplo, Mateus. Se debate que Mateus tenha sido escrito entre o ano 50 e o ano 75 depois de Cristo. Eu acredito que ele está mais próximo de 75. Mateus foi escrito depois da guerra dos judeus contra os romanos, porque ele dá detalhes muito fortes da invasão romana de Jerusalém. Lucas, o mesmo espaço de tempo, mais encurtando aqui de 59 até 75. Atos 62, então nós sabemos que Atos foi escrito depois de Lucas, porque Atos é a continuação de Lucas. Então o Evangelho de Lucas não pode ter sido escrito depois de Atos, né? Porque é uma continuação. Você não pode lançar a continuação de história sem terminar a outra, né? Então, 1 Coríntios, 56, Gálatas 55 ou 56, Filipenses 61, 1 Tessalonicenses 50. Esse aqui foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, 1 Tessalonicenses. Então a pergunta, qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Em ordem da nossa Bíblia, Mateus. Em ordem histórica, Lucas. Em ordem de escrita, 1 Tessalonicenses. O primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento. Ou o primeiro escrito. Histórica. Primeiro escrito do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses. Não, histórica. Lucas. Mas... Lucas. Na minha Bíblia diz que foi Tiago. Então minha pergunta é a seguinte. Obrigado. Na minha Bíblia diz que é Tiago. Então minha pergunta é o seguinte. A discordância entre os historiadores acerca desses pontos, né? Há muita discordância. Na verdade, é um debate até hoje sobre essa escrita. Mas é quase unânime de que o primeiro foi Tessalonicenses. O que essa Bíblia fala do ano de Tiago? 44 a 49. A 49, em 1 Tessalonicenses. 51. Tá. Então, você vê que não são muito longe essas datas umas das outras. Não é, né? Mas pelo conteúdo das cartas, é quase unânime que 1 Tessalonicenses tinha sido escrito primeiro. Foi o primeiro escrito de Paulo. Tá? Tiago pode estar nesse meio aí também. Vamos dar uma olhada aqui em Tiago. Ó. Tiago, a fonte aqui coloca de 48 até 62. Então a gente não sabe exatamente. Pode ter sido entre algum ano, entre 48 até 62. Mas é quase unânime de que 1 Tessalonicenses foi o primeiro a ser escrito, depois vieram todos os outros. Tá? 1 Tessalonicenses, gente, foi o primeiro de todos. Mas qual foi o primeiro dentre os evangelhos? Marcos. Só que o evangelho de Marcos começa como? Começa em Jesus já sendo tentado, praticamente. Ele não fala da infância, ele não fala do batismo, ele não fala nada disso. Quem fala? Lucas. Então, em ordem de acontecimento histórico, Rafael, por isso que eu falei que a gente bota Lucas antes, porque ele dá mais informações que Marcos, por exemplo, não dá. Tá bom? E aí a gente tem todas as outras cartas, né? Por exemplo, o último livro a ser escrito, o Apocalipse, entre o ano 70 até 95. Até Apocalipse tem um debate se ele foi escrito no ano 95, quando Domiciano era imperador romano, ou se foi no tempo de Nero. Nero a gente sabe que morreu em 68, se suicidou em 68. Mas pelas informações que a gente tem do próprio livro de Apocalipse, é mais fidedigno acreditar que ele foi escrito no ano 95, sendo o último livro do Novo Testamento a ser escrito. Só uma atenção, quando João terminou de escrever Apocalipse, ele não disse assim, pronto, agora está formado o Novo Testamento. Não. Ninguém tinha juntado esse material junto e formado um Novo Testamento. Isso foram
os pais da igreja nos séculos seguintes que pegaram os manuscritos mais antigos, que tinham a doutrina em comum e formaram um cânon do Novo Testamento. Ah, Rogério, então você está dizendo que eles não sabiam que estavam escrevendo escrituras fidedignas de confiança? Você está dizendo que foram os pais da igreja que legitimaram o ser escriturístico desses livros? Não. Porque a gente tem referências cruzadas entre esses livros, dizendo que eles se consideravam já escrituras tão inspiradas quanto os livros do Antigo Testamento. Tá? Um exemplo disso é Pedro, na sua segunda carta, falando sobre os escritos de Paulo. Pedro fala o seguinte: olha, o apóstolo Paulo escreve coisas muito difíceis de entender. E com razão, né? São complicadas. E há pessoas que se utilizam disso para deturpar o que eles dizem, assim como deturpam outras escrituras sagradas. Opa! Se é outras escrituras sagradas, significa que Paulo escreve também são escrituras sagradas. Então veja que já havia uma unanimidade entre Pedro, João, Paulo, que o que eles estavam fazendo era tão escriturístico, tão inspirado quanto os livros do Antigo Testamento. E rodavam nas igrejas, todas as casas, né? E circulavam, exatamente, circulavam. Veja que, por exemplo, o manuscrito do do Novo Testamento mais antigo que a gente tem data do século II. Século II, nenhum desses aqui já tinha sido todos escritos. Mas o manuscrito mais antigo é do século II. Significa que nós temos nenhum original, mas as cópias deles a gente tem. E cópias bem antigas. Né? Supor aqui, 100 anos depois disso aqui, a gente já tinha lá cópia. Então eram várias cópias, e até hoje a gente tem essas cópias espalhadas. Tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre evangelho, pessoal. Vamos lá. O que significa a palavra evangelho? Boa notícia. Boa notícia. Né? Quando a gente diz assim, eu tenho uma novidade para te contar, a palavra grego para isso é evangelho. Tá? Significa boas novas. Vem da palavra eu, do grego, que significa boa, e ageia, que significa mensagem ou nova ou notícia. Então toda novidade é um evangelho. E o evangelho é a maior novidade que se pode contar para alguém. Tá? Então são as boas novas. Quando os discípulos iam anunciar o evangelho, literalmente eles chegavam dizendo: nós temos boas novas para vocês, nós temos boas notícias para vocês, temos novidades para contar. Então essa é a definição. Nós vimos que o termo sinóptico faz referência, né, à visão conjunta, ou seja, os 3 primeiros evangelhos que nós temos são chamados de sinópticos porque eles apresentam uma visão conjunta. Dá para vocês lerem aqui? Não. Tá? Mas dá para fazer um esforço, né? Uma visão conjunta do que eles apresentam, né? Por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, né? João ele é diferente. O evangelho de João ele não é incluso, né, no sinótico, apesar de ser considerado um evangelho. Ele é tão inspirado quanto os outros. Mas o ponto de vista de João é diferente. É diferente. Como é que começa o livro de João, pessoal? Primeiro versículo. No princípio era o verbo. Tá, João já começa fazendo referência ao quê? A Gênesis 1. A Gênesis 1. Não seria lindo se João, ao invés do 4º evangelho na ordem, fosse o primeiro? Porque olha só como seria legal. O primeiro livro do Antigo Testamento começa: no princípio criou Deus. E o primeiro livro do Novo Testamento: no princípio era o verbo. Seria bem legal, né? Mas os nossos queridos redatores, os que formaram o cânon, colocaram Mateus antes de João, né? Eu acho que eu colocaria João. Acho que vai ficar mais bonito, né? No princípio, assim, né? Ia dar uma coisa tão bonita, né? Dá um chance. Veja, um homem chamado J.J. Grisbach, esse nome aqui, em sua edição do Novo Testamento grego de 1774 até 78, foi quem chamou os 3 evangelhos pela primeira vez de sinóticos. Foi esse homem chamado Grisbach, no século XVIII. Tá? Por se tratar de registros com os mesmos episódios, devemos buscar as informações contidas nos 3 registros, assim teremos uma visão ampla da situação de acordo com todos os pontos de vista. Bom, vamos lá. Nós temos aqui 3 pessoas, 4 comigo. Prazer, João, Mateus, Marcos e Lucas.
Se todos nós presenciarmos um evento, se todos nós presenciarmos algum acontecimento e depois for contar esse acontecimento para alguém, o nosso testemunho, a nossa fofoca, vamos dizer assim, não seria igual. Eu iria priorizar, vamos dizer assim, um acidente de carro. Eu priorizaria as pessoas que se acidentaram. Ebert priorizou a história do motorista. A Rayane priorizou a história do pedestre. E o Rafael presenciou a história do cara que estava no outro carro. Mas todos nós vamos falar de um mesmo evento, tendo óticas diferentes. Isso é válido, até porque, até em julgamento, pessoal, quando um juiz ele avalia testemunhas, um juiz ele presta atenção se os relatos das testemunhas não batem exatamente igual. Se bater exatamente igual, a gente sabe que foi tudo armado, foi tudo combinado. Né? Porque na verdade é para ter são diferentes, mas o negócio é que tem que ter. Mas o fato não muda. O fato não muda. O fato não muda, permanece o mesmo. Então é isso que os evangelhos nos trazem. Visões diferentes. Mateus fala que Jesus curou 2 cegos. Marcos fala que foi um só. Então a Bíblia mente. Não. Mateus quis falar dos 2, Marcos quis falar de um. Mas qual é o ponto em comum aí? Alguns cegos curaram. Jesus curou. Um cego. E as pessoas estavam ali e presenciaram aquilo. Né? Existem muitos pontos que a gente pode provar a veracidade da Bíblia, inclusive dos evangelhos. E o primeiro deles é a atestação múltipla, que é isso que nós acabamos de falar. Tem um outro relato que é muito discursado hoje para descreditar a Bíblia. Falando que Jesus estava saindo de Jericó e outro relato que estava entrando de Jericó e ele curou alguém. Só que até recentemente descobriram que, na verdade, na antiguidade, existiam duas Jericós que eram duas cidades diferentes e que esses 2 lados podem realmente ter sido diferentes em datas diferentes, dias diferentes. Então, é bem forçosa, às vezes, essa... Isso nos lembra de que, apesar da Bíblia ser inspirada, ela foi escrita por homens que são passíveis de cometer falhas. Mas isso não tira a total inspiração da Escritura. Bom, vamos falar de línguas agora. Quais línguas foi escrita o Novo Testamento? Grego. Majoritariamente em grego. Majoritariamente. Teve livro que foi escrito em aramaico? Teve. Mas majoritariamente foi em grego. E até as cópias que nós temos são gregas, todas gregas. A gente não tem nenhum manuscrito do Novo Testamento em aramaico, ou hebraico, ou outra língua. Todos em grego. As cópias foram divulgadas em grego, até porque a língua falada é o grego. Nós temos aqui as 4 línguas. Eu quero falar sobre elas com vocês. Vamos lá. 4 línguas eram faladas na época. O latim era a língua do Império Dominante. Que império era esse? Romano. Romano. Falada pelos soldados romanos e pelos romanos. Os soldados romanos em Jerusalém falavam latim, eles se comunicavam em latim. Era uma língua importante e que tinha sua razão de ser e existir na Palestina. O grego, entretanto, era a língua culta, era a língua universal. Por isso que é o Império Greco-Romano, porque é um império com dominação romana, mas com a cultura grega dominante. Seria equivalente hoje ao inglês, tá? Uma língua que serve de padrão para as comunicações internacionais. Não era a língua que a plebe falava, mas era uma língua da comunicação. Então, se escreve uma carta, se escreve em grego. Porque se sabe que em qualquer lugar que aquela carta chegar, vai ter alguém para ler grego e traduzir para o pessoal. No caso, a palavra que falou que o latim era a língua que os soldados romanos comunicavam, que falavam ave, é uma palavra latina? É latina. Significa saúdo. Saúdo. Ave César, salve o César. Saudamos o César. Ave Maria, né? Com a missão católica, salve Maria. Entendeu? O hebraico era a língua mãe dos judeus, mais religiosa que popular, ou seja, era mais usada no templo. Quem usava mais o hebraico eram os sacerdotes. O hebraico tinha se perdido para o povo, né? O povo, a gente viu os 2 no período testamentário, perdeu o hebraico e adotou o aramaico, que era a língua falada pelos pobres, né? Pela maioria do povo, por todo o povo, na verdade. Que os judeus passaram a falar após o cativeiro, quando ficaram com 70 anos. Jesus falava aramaico. Paulo falava aramaico, hebraico, grego e latim.
Gentleman. Parabéns. Gentleman, né? Kingsman, não era o Kingsman, né? Kingsman. Paulo, Ah, é. Paulo era o Kingsman, É né? verdade. Inclusive, né, Paulo ele é interrogado em Éfeso, em Atenas também, em grego, nas sinagogas, em hebraico, pelo povo judeu, aramaico, e pelas autoridades romanas, em latim. E ele Dominava escolheu. e falava os quatro. Poliglota. Poliglota. E ele Paulo. escolheu- Hoje tem crente que não quer pagar um curso de R$25 na usar. Menino. Tem gente que não quer aprender nem a língua mãe, o português, né? Quanto mais essas línguas, né? Pessoal, o tripé da civilização judaica na época de Cristo. O tripé era formado pelo sinédrio, a sinagoga e o templo. Isso aqui era o que sustentava a sociedade na época de Cristo, né? Vamos falar sobre cada um deles, qual era a importância e o significado. O sinédrio. O sinédrio era o concílio supremo que regia as questões religiosas dos judeus. Tá? Era formado por quem? O sumo sacerdote, os sacerdotes, os escribas e homens de importância na sociedade judaica. Pessoas influentes. Paulo, por exemplo, fazia parte do sinédrio antes de se converter, né? Ele procurava assemelhar-se ao grupo de anciões que fora formado por Moisés para que ajudasse no julgamento do povo, né? Lembra que Moisés escolheu os juízes para ajudar ele, né? A julgar as causas do povo porque não estava aguentando mais? Então, o sinédrio era mais ou menos parecido com isso. Ele era formado por 70 ou 71 homens, dependendo de como era feita a contagem. Não podia decretar a pena capital, porque só quem podia decretar a pena de morte era o Império Romano. Por isso que Jesus ele é condenado por Roma. Tá? Os judeus não podiam matar Jesus. É Roma quem tem que condenar alguém à morte. Tá? A maior pena que aplicava era a quarentena de açoites menos um, que também Jesus levou, tá? Que eram 39 chicotadas, tá bom? Inclusive que Paulo também levou, está lá em 2 Coríntios 11, 24, quando ele faz a lista de aflições. Perdão, quando mataram Estevão, então ainda estavam cometendo um crime contra a autoridade romana? De fato, eles não podiam fazer aquilo. Eles não podiam matar ninguém sem que essa pessoa passasse pela autoridade romana. Foi Estevão, né? Estevão. Entendeu? Ou, por exemplo, Tiago, quando ele é morto por Herodes, ele pode matar, né? Ele é o rei, representante de Roma, então ele tem poder de vida, tá? Mas o caso de Estevão até foi ele infligiu sim a autoridade romana, tá? Vamos lá para o próximo. As sinagogas. A gente viu como surgiu as sinagogas, né? Elas surgiram no cativeiro babilônico. A gente estudou isso no período testamentário. Não tinha mais tempo no cativeiro. Então, onde se iam se reunir para aprender? Formaram, então, as sinagogas para suprir a falta do tempo. Era uma instituição com a finalidade de instruir os judeus em sua religião. Podia entrar homens, mulheres, tá bom? Crianças iam para as sinagogas também ouvir. E foi onde Jesus cumpriu algumas profecias relacionadas ao Messias, né? Inclusive quando ele lê aquela passagem de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, é numa sinagoga, tá? E foi expulso também de algumas sinagogas também, tá? Ela podia ser constituída em qualquer lugar. Prova disso é que na maioria das cidades que Paulo visitou em suas viagens, ele entrou em sinagogas. Paulo entrou em sinagoga na Ásia Menor, na Europa, né? Então veja que os judeus que estavam espalhados pelo mundo fundavam sinagogas em todos os lugares, para ali instruir as pessoas no ensinamento. Lembra que quando Jerusalém voltou a ser um estado independente, os judeus não quiseram voltar para Jerusalém. A maioria dos judeus estão espalhados pelo mundo. Os judeus de Jerusalém são pequenos ali, né? A maioria está fora. E o templo, falamos muito dele na aula passada, era o lugar onde os judeus iam para oferecer seus sacrifícios, né? Acabou virando lugar de comércio. E esse comportamento foi condenado por Jesus, inclusive. O templo descrito nos evangelhos era o mesmo, reconstruído após o cativeiro babilônico, só que embelezado por Herodes o Grande. Falamos disso na aula passada, sobre essa obra magnífica. Bom, a sociedade judaica na época de Cristo era heterogênea. O que significa heterogênea? Ela é formada por vários tipos de pessoas e grupos. Vamos falar um pouco sobre esses grupos? Primeiro que eu quero falar deles são os fariseus. O judaísmo da época de Cristo não era um judaísmo heterogêneo. Ele era um judaísmo plural. Haviam diversas interpretações do judaísmo.
Ninguém concordava em tudo. Era mais discordância do que concordância. Até porque os judeus, depois do cativeiro, mudaram muito, né? Os costumes mudaram, a forma de pensar mudou, a filosofia foi influenciada, né? A cultura grega. Isso tudo mudou. Isso formaram escolas de pensamento, ou filosofias judaicas, tá bom? E aí, essas filosofias, essas escolas judaicas, dão origem aos que nós conhecemos hoje como seitas. Eu não gosto de chamar de seita, porque a gente tem na história do cristianismo a palavra seita muito pejorativa. A palavra seita, ela vem do grego haireses, né? Que significa, na verdade, filosofia ou escola de pensamento. Se a gente entender que seita é uma escola de pensamento filosófico, é um tipo de filosofia, tudo bem. Mas toda vez que a gente pensar em seita, pensar algo ruim, aí a gente não pode usar para esses grupos que a gente vai chamar de fariseus, saduceus, né? Essênios e até os zelotes. Então vamos chamar eles de filosofias judaicas. Vamos chamar eles de escolas de pensamento, né? Porque seita, gente, é tudo aquilo que se desvia de uma verdade centrada, que se desvia de algo totalmente aceitável, né? De um dogma, de uma doutrina, tá? E esses grupos não se desviavam totalmente desses dogmas e dessas doutrinas do judaísmo. Eles tinham pensamentos divergentes sobre isso. Tanto é que eles não se matavam entre si, eles só discordavam, né? Começaram a se matar depois, mas agora não. Bom, o primeiro era o mais popular deles, os fariseus. Tem fariseu aí, Vasco? Né? O Rafael fariseu? Bom, eles eram populares, a gente tem falado sobre eles desde o período testamentário, né? Era mais influente porque era o grupo que tinha mais contato com o povo, né? E tanto é que Paulo foi um fariseu. Flávio José, o historiador judeu, foi um fariseu. Jesus não foi um fariseu, tá? Jesus criticou os fariseus. E por isso nós temos tanta informação sobre esse grupo. É o grupo que a gente mais tem influência, na verdade. Eles estão presentes em quase todos os evangelhos, no livro de Atos, né? Paulo faz referência a eles também na sua carta lá em Filipenses, no capítulo 3. E eles têm uma importância muito grande. Eles dominavam as sinagogas, ou seja, a maioria das pessoas que faziam parte das sinagogas eram fariseus. Era um dos motivos de Paulo ter facilidade para falar nas sinagogas. Porque Paulo chegava lá, caraca, chegou o fariseu Paulo. Aí eles achavam que Paulo ia falar uma coisa e acabava falando outra. Então Paulo era bem aceito nesse negócio, mas depois que Paulo abria a boca para falar, não era nada daquilo que eles esperavam. Inclusive foi expulso de algumas, né? Foi apedrejado em outras. E foi bem aceito em outras, porque faz parte, é normal. É normal, né? Normal de apóstolo. Eram tradicionalistas e hipócritas. E foram duramente criticados pelo Senhor. O grande pecado pelo qual Jesus acusa os fariseus é a hipocrisia. Veja que Jesus nunca acusou os fariseus de ensinarem errado, de não conhecer as Escrituras. Não. Jesus elogiava eles até pelo conhecimento das Escrituras e pela forma deles ensinarem, mas eles eram hipócritas, porque eles não viviam aquilo que eles ensinavam. A expressão, então, doutor da lei pode se dirigir como fariseu. Sim, todos os fariseus eram doutores da lei, né? Sim. Mas não só fariseus, tinha saduceu também, era doutor, escriba, todo aquele que era versado na lei judaica era um doutor da lei. Até o sacerdote. Tinha que ser, né? Tinha que ser, obrigatoriamente. Tá? Eles eram mais apegados à tradição oral do que à letra da lei. Então vamos lá, gente. Tradição oral é o quê? É a história que é passada de boca em boca. É aquilo que a gente conta. Os fariseus, eles preservavam isso, preservavam as histórias, preservavam as tradições. Eles não eram muito apegados à letra da lei. Tanto é que, o que a gente entende por lei é a Torá. O que é Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os fariseus acreditavam nos outros livros. Acreditavam em reis, em crônicas, em salmos. E tiravam dali bases doutrinárias e teológicas. Diferente de outro grupo que a gente vai falar daqui a pouco, que não acreditava e não usava o resto das escrituras além da Torá. Hebert, tá? Vai ser o grupo do Hebert apresentado daqui a pouco, tá bom?
E aí, veja, o nome fariseu, o que significa? Vem do hebraico farash, que quer dizer separar-se. Sabe aquele tipo de crente hoje que ele diz que é separado, mas é um discurso santarrão de não viver em sociedade, dando exemplo, mas de não me toque porque eu sou santo? Não posso me misturar, eu sou santificado, separado? Eram os fariseus, hipócritas. Eram os fariseus. A intenção era até boa, mas a prática era totalmente equivocada, totalmente errada. Tá? E aí, se tornou o significado de ser fariseu. O que ser fariseu significa? Quando a gente zoa alguém de fariseu, a gente está zoando ele de quê? Hipócrita. Prega uma coisa, mas vive outra. Veja que se tornou isso. Assim como corintianizar, se tornou o quê? Sinônimo para promiscuidade. Sodomia, o que é sodomia? Remete ao quê? A Sodoma e Gomorra, que se praticava lá. Prostituição, lascívia. Olha, imagina uma pessoa no meio da pregação falar, pastor, você faz isso. Nossa. Né? Então vamos lá. Eram legalistas, mas acreditavam no mundo espiritual, ao contrário do grupo do Egas que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então eles acreditavam no mundo espiritual. O que existe no mundo espiritual? Hostes do bem, forças do mal. Né? Existiam potestades, existia vida após a morte, existia o que nós chamamos de livre agência, vamos dizer assim. Os fariseus acreditavam que o homem era livre para fazer suas escolhas, mas que Deus guiava o curso do mundo, mas que Deus controlava tudo. Mas o homem tinha liberdade de fazer as suas escolhas individuais da vida. Diferente do segundo grupo. Vamos falar agora do segundo grupo. Saduceus. Saduceus discordavam totalmente dos fariseus. Gente, os saduceus e os fariseus só se uniram para fazer uma coisa. Matar Jesus. Duas coisas. Prender Jesus? Lázaro. Matar Jesus e fazer o que depois? Tentar Livro de Atos. Perseguir Perseguir a igreja. Eles só se uniram para isso. Tem um episódio muito legal no livro de Atos, que é quando Pedro vai preso e ele é interrogado tanto por fariseus quanto fariseus, né? O sinédrio está ali. E aí Pedro, de propósito, causa uma contenda entre eles, para se livrar da pena. Vocês lembram dessa passagem? E qual foi a contenda que Pedro causou entre eles ali? Eu vou falar já. Veja, os saduceus eram formados pela aristocracia judaica, ou seja, tinha pobre saduceu? Não. Mas tinha alguém de classe média fariseu? Sim. Os fariseus, eles eram formados por, não vale olhar, fariseu e saduceu. Não vai olhar, presta atenção aqui, depois vocês olham. Olha só. Os fariseus, tinha pessoa muito rica sendo fariseu? Sim. Tinha pessoa pobre? Não, porque os pobres não tinham acesso a isso. Tinha pessoa de classe média? Tinha. Beth, eu vou jogar água na sua vida se você não fechar. Mas os saduceus, eles eram formados só por pessoas da aristocracia, pessoas ricas. Só. Isso não quer dizer, pessoal, que todo mundo que era rico era saduceu. É diferente, tá? Vamos entender. Eles dominavam o templo e o sinédrio e a administração política de Jerusalém. Todos os sumos sacerdotes, desde a época de Herodes até a destruição do templo, foram saduceus. Os caras eram muito poderosos. Sabe o que os fariseus sempre faziam? Se aliavam à classe política dominante para ter influência e poder. Se aliaram aos Herodes, se aliaram aos romanos, para os romanos manterem eles ali no sumo sacerdote, controlando o quê? O templo. Porque o que ia para o templo? Recurso, dinheiro. E é óbvio que eles desviavam esses recursos para eles. Acho que eles são políticos. Eram políticos, né? São políticos e pastores do século XXI, né? Tá? Na época de Cristo, sua influência estava em declínio. Eles estavam caindo de declínio porque os fariseus estavam em ascendência nessa época, mas ainda assim eles dominavam o poder, tá? Os sumos sacerdotes eram escolhidos entre eles, era o partido majoritário do sinédrio, então a maioria do sinédrio era saduceu, não usavam outras escrituras além da Torá.
O que é a escritura para o saduceu? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E o resto? Não. Eles não aceitam. Eles só aceitam o que está ali. E deixa eu perguntar para vocês. Na lei de Moisés, em algum versículo ali, algum mandamento fala sobre vida após a morte? Fala sobre existências de anjos, de demônios? Não. Então eles não creem. Eles não creem que existem anjos, eles não creem que existem demônios, eles só creem que existe Deus, que Deus criou o mundo e os homens e entregou o homem ao seu próprio destino, e de quando o homem morre, não existe nada. Não existe punição, não existe salvação, não existe nada. Agora preste atenção. Vamos falar um pouco aqui de sociologia. Rayane, imagina que você é uma mulher rica. Quem dera. Imagina que você tem muito dinheiro. Você pode fazer e viver do jeito que você quiser. Isso te influencia a abraçar uma filosofia que permita que você viva a sua vida do jeito que você queira, ou que diz que você tem que regrar a sua vida porque há outra depois dela? Não, tipo, a lógica de que eu posso gastar o meu dinheiro como eu quiser. Exato. Best, você é uma pessoa pobre, não tem muito nesse mundo, não tem perspectiva de ter nada além disso aqui. É a minha realidade. O que você se apegaria mais? A uma crença de que não existe nenhuma vida após a morte, ou de que há uma recompensa para os pobres e humildes? Eu espero que tenha uma recompensa para os pobres humildes. E se não tiver? Então eu não tenho mais nada. Entenderam como o status social influenciava na escolha dessa filosofia? Se eu sou rico, se eu posso gastar, viver do jeito que eu quiser, para que eu vou ser um fariseu? Não, eu quero ser um saduceu, porque sendo eu um saduceu, eu só tenho que cumprir lá os mandamentos, mas eu posso falhar neles, porque depois não vai ter punição nenhuma para isso. Eu tenho meu livre arbítrio, e os saduceus eles acreditam inteiramente nisso. Eles dizem que Deus não interfere na história humana, que Deus é totalmente atemporal, no sentido de que não intervir na humanidade. Por isso que eles não têm problema de se aliar com os romanos. Porque se os romanos estão no poder, significa que eles são os mais fortes. E nesse mundo a sobrevivência é de quem? É dos mais fortes. Assim pensavam os saduceus. Eles se aliavam aos poderosos por isso mesmo. Eu vou perguntar o seguinte. Então significa que ser saduceu é escolher um tipo de carreira que eu quero seguir na vida e acabou, é isso mesmo, como se eu estivesse sendo dentista ou médico ou pedreiro. Basicamente sim, você segue aquela filosofia pelo resto de sua vida, né? Focado no templo, focado nos sacrifícios, na obediência ali à Torá e ponto, nada além da Torá. Era o que eles acreditavam. Aí eu vou explicar para vocês qual foi a treta que Pedro causou quando ele foi preso em Jerusalém e o Sinédrio interrogou ele. O que Pedro pregava? Pedro e os discípulos pregavam? Ressurreição após a morte, vida eterna. Pregavam que Jesus tinha ressuscitado. Os saduceus ouvindo isso mandaram eles calar a boca, não falem isso. Mas os fariseus acreditavam em ressurreição. Pedro lançou a treta lá, começou o fariseu e saduceu a discutir, e ele só ficou lá. Eles não. Começou, teve tumulto entre eles. Aí eles dispensaram os dois, conversaram, entraram num acordo, depois chamaram eles de volta, disseram assim, olha, por favor, não fala mais no nome de Jesus. Aí Pedro falou, me importa obedecer a Deus e não a vocês. Aí não, então vai, dispensa eles. Dispensaram eles de livre e leve. Porque um fariseu chamado Gamaliel teve um argumento brilhantíssimo e disse o seguinte, olha, se a filosofia deles é mentirosa, vai acabar desaparecendo que nem um tal de Judas Galileu que surgiu aí também. Foi rápido, foi fogo de palha, foi que nem símbolo desses cantores atuais. Dura um carnaval e acaba. Então libera ele. Se for de Deus vai durar, mas se não for vai passar. E aí não passou, né? A gente já está em 2020 e estamos aqui. Mas aqui Cristianão e não passou. E eles estavam errados, exatamente. Os saduceus, gente, eles foram extintos no ano 70, quando o templo foi destruído. O templo era a vida do saduceu. Chegam os romanos e destruiu tudo. E aí? Não tem mais porquê, né? Quem continuou a história dos judeus até hoje foram os fariseus.
tá bom? A Mishnah, o Talmud foram escritos pelos fariseus, tá? Que são tradições orais, né? O terceiro grupo são os essênios, como o Herbert e o Rafael já foram aqui no fariseu. Pois é. Eu vou botar aqui nos essênios, a Rayane vai ser uma essênia. E quem são os essênios, pessoal? Flávio Josefo, ele diz que os essênios eram a filosofia mais linda do judaísmo. Eles eram puros, eles eram amorosos, eram pacíficos, eram calmos e aguardavam a Deus em uma extrema pureza inalcançável. E aí, continua sendo a Rayane? Não, acho que... Claro. Continua sendo. Vamos lá, gente. Os essênios, eles receberam atenção na história a partir do ano de 1947. Quem aí já ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto? Todo mundo. Foram descobertos em 1947 numa caverna na região de Qumran, lá em Israel, perto do Mar Morto. Descobriram que essa caverna pertencia a um grupo dos essênios. Os essênios, eles tinham grupinhos entre eles, né? E esses manuscritos do Mar Morto foram escritos por um desses grupos, tá? Esse grupo, gente, ele foi fundado no ano 165 a.C. por um homem que se chamava de Mestre da Justiça. Ele era como se fosse um sumo sacerdote, só que dos essênios. E o que os essênios acreditavam? Eles acreditavam que o judaísmo havia se corrompido. E de fato, quando a gente estudou a história dos macabeus, os macabeus não eram para ser sumos sacerdotes. Depois deles, Herodes foi colocando lá quem ele quis. Então o sumo sacerdote de fato havia sido corrompido. E nisso os essênios estavam certos. Eles acreditavam que os judeus, todos os judeus, haviam se corrompido pela influência pagã, pela influência grega e depois romana. E de fato estavam certos. E qual foi o método que eles acharam para não serem influenciados por essa onda cultural? Se afastar de Jerusalém. Vamos morar onde? No deserto. Formaram comunidades no deserto, por isso eles são chamados de ascetas, porque o asceta, ele se priva de algumas coisas da vida, tipos de alimentos, tipos de prazeres. E aí, não dá pra gente falar aqui sobre tudo sobre os essênios, levaria uma aula inteira pra gente falar das particularidades dos essênios, mas existem bastante coisas sobre eles. Os manuscritos deles dizem que eles acreditavam que só eles eram o povo escolhido de Deus. Eles eram o único povo escolhido e eles aguardavam o dia de que Deus viria guerrear contra os ímpios. E quem eram os ímpios para os essênios? Era todo mundo, menos eles. Ué, os judeus também? Sim. Os judeus que não se juntavam a eles eram considerados impuros, imundos e inimigos, porque haviam se aliado ao mal. Então eles acreditavam que o templo, o sumo sacerdócio e todo mundo que morava em Jerusalém eram inimigos de Deus e que haveriam de ser derrotados no dia do juízo. Não sei, eu não faria essa aproximação. Não faria até porque eles não são ascetas, eles não saíram da sociedade, eles estão no meio, os essênios saíram totalmente. Porque quando os judeus saem da sociedade, o que eles estão dizendo? Eles não aceitam ser dominado por ninguém. Não, mas eu digo pelo fato assim, de discordar dos outros, assim. Mas vamos pensar o seguinte: você acredita que quem não é cristão vai ser salvo? Não, mas depende num contexto cristão, por exemplo. Tem... Todo segmento religioso é exclusivista, né? Mas depende. Em relação a... A gente tem o meio evangélico e lá nele tem doutrinas, né? Uhum. Tem... Os essênios também eram muito mais rígidos do que nós. Então, eu tô falando. Aí tem Assembleia, tem os Batistas, a Juliana. A gente crê que tem pessoas nesse âmbito que vão ser salvas. Mas eu te pergunto, eu não sei se nesse âmbito desse pensamento aí, eles creem que eu não sei. Fora isso, não vou fazer essa aproximação porque é complicado. Nesse caso do TJ, assim, só os TJs mesmo, a crença deles acredita que só eles vão ser salvos, que na TJ vai para o inferno. A minha pergunta é o seguinte. O caso do João Batista. Se diz na Escritura, se não me engano, no capítulo 4 ou 3 de Lucas, que ele permanece nos desertos até chegar a hora do seu ministério. Podemos dizer com certeza, ou talvez com dúvida, enfim, que João Batista absorveu muito dos costumes ou até mesmo foi um? Não, isso é
Alguns historiadores tendem a fazer essa conexão, inclusive afirmam que Jesus foi um essênio. Tá? Mas a gente não tem nenhuma referência escriturística que nos permita fazer essa aproximação. O fato de João Batista ter vivido no deserto não tem nada a ver com o afastamento dele do povo. Tanto é que ele vivia no deserto pregando para todos, inclusive para não-judeus. Um essênio jamais faria isso. O essênio fazia banho de purificação, João Batista batizava. Mas a diferença é que o banho de purificação dos essênios eram rotineiros. João Batista pregava um batismo único. Então, existem diferenças óbvias e claras entre a doutrina de João Batista e a doutrina dos essênios. Por mais que as pessoas tentem fazer essa aproximação, inclusive até dizer que Jesus saiu do essênio, Jesus foi um essênio, não tem conexão nenhuma. Porque se Jesus fosse um essênio, Jesus jamais entraria no templo, Jesus jamais viveria com prostitutas, com publicano. O essênio ele não permite isso. A comunidade, a regra de prática do essênio proíbe. Tanto é que o essênio ele habita nas cidades construídas no deserto, grandes acampamentos, e só ali. Né? Inclusive homens separados de mulheres. Tá? Rigidíssimos. Rigidíssimos. Tá bom? Essa seita, gente, ela foi destruída, né, no ano 70, quando os romanos destruíram todos os essênios, massacraram todos. Os essênios reagiram? Não. Flávio Josefo diz que eles se entregaram à morte de livre espontânea vontade e não pegaram em nenhuma arma para reagir contra a invasão romana. Porque eles eram contra a violência física. Eles achavam que a salvação deles vinha unicamente de Deus. Tá? Vamos continuar então para o último grupo, totalmente diferente agora dos essênios. Para eu não ficar sozinho na história, eu vou me incluir nessa, já que vocês três foram inclusos em um, tá? Zelotes. E aí a gente já ouve falar deles no Novo Testamento. O único desses que a gente não tem informação no Novo Testamento são os essênios. A gente não tem informação nenhuma deles no Novo Testamento. Os essênios a gente sabe através de Flávio Josefo e manuscritos do Mar Morto, tá? E outros escritos apostólicos, mas que não são canônicos. Os zelotes, existem informação na Bíblia sobre eles. Inclusive, um discípulo de Jesus era chamado de zelote. O nome dele era Simão, né? Que alguns dizem que tinha até parentesco com Barrabás. A gente não pode aproximar isso, se ele era parente ou não de Barrabás, mas ele compartilhava da mesma filosofia de Barrabás antes de ser convertido. Então, quem eram os zelotes? Eram os impacientes e inconformados. Não aceitavam a presença, a dominação romana de jeito nenhum, né? Essa seita, ela começa no ano 6 depois de Cristo. Eu falei que não ia usar a palavra seita e estou usando, né? Essa filosofia, ela começa no ano 6 depois de Cristo por ocasião de um recenseamento romano. Lembra do censo que Quirino fez, que José foi lá se registrar? Foi quando Jesus nasceu? A gente estudou isso semana passada e semana que vem a gente vai estudar mais ainda aí. Então, esse censo era uma dos objetivos do censo, era renovar os impostos, ver quem estava pagando, quem deixava de pagar e se precisava aumentar o preço. Bom, isso foi um estopim. Os essênios se uniram, fizeram guerra, motim e tacaram o terror na Galileia, liderados por um homem chamado Judas Galileu. Não é esse Judas que traiu Jesus nem ninguém, tá? Esse Judas Galileu lidera uma revolta armada e esse grupo dele vai ser rotulado de zelote. Por que zelote? A palavra zelote vem de zelo. Eles são extremamente zelosos. Parêntese. Tá. Mesmo que Gamaliel falou? Exatamente. Olha, eu não tenho certeza se foi Judas Galileu mesmo que Gamaliel citou ou foi outro. Se você procurar em Atos 4 aí, você vai ver. Possivelmente Barrabás fazia parte desse grupo. Por quê? Por que a gente pode hipoteticar, né, vamos fazer assim, né, uma hipótese de que Barrabás fosse um zelote? Gente, Barrabás foi preso sob qual acusação? Rebelião? Sedição, rebelião. E o comportamento dos zelotes era um comportamento de rebelião e sedição, né? Tanto que quando ele foi solto, né, o povo pediu lá para soltar Barrabás, porque os zelotes eles pregavam essa liberdade dos romanos de forma violenta, de forma agressiva, tá? Eles acreditavam que o povo de Deus não deviam estar sujeitos a nenhum povo estrangeiro. O judeu tem que ser livre, tem que ser totalmente livre.
bom? E essa era a crença dos zelotes. Bom, pessoal, esses foram então nossos 4 escolas de pensamento, esses 4 grupos do judaísmo. É importante a gente estudar isso, porque quando a gente vai estudar os discursos de Jesus, as pregações e os ensinos de Jesus no Novo Testamento, a gente vai ver que muitos desses ensinos são direcionados a esses grupos, atacando fariseus, atacando saduceus e atacando o comportamento zelótico, né? E até essênio. Então é muito importante entender como eles pensavam, o que eles pregavam, o que a sociedade de Jesus pensava, antes da gente ver as críticas e os discursos de Jesus contra esses grupos. Achou aí, Evelyn? Não, né? Não? Não é capítulo 4 não, deve ser no 5, quando Pedro foi preso. Esse é no 5. Depois você acha aí. Bom? Vou te ajudar aqui rapidinho para a gente achar. Também não é no 5. É 4 Acha aí. 4. Não, é o 5, é o 5, é o 5, é o 5. 5, 5 e 3. Eu acho que é. É Teudas que ele fala. Teudas, já? Teudas. 5 o quê? 36. 36. É. Um homem chamado Teudas, exatamente. É, não foi Judas Galileu, desculpem o erro. Não. 37. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu. Ah, ótimo, então foi isso mesmo. Ele falou 2 pessoas. É 2 pessoas. Judas da Galileia, na época do censo, olha essa informação aí, ó. Ótimo. Atos 5, versículo 36 fala de Teudas, e o 37 fala de Judas Galileu, que fez muitos seguidores. Ele foi morto e seu grupo se dispersou. Os zelotes, está falando aí dos zelotes, tá? É isso que a gente está falando aí, tá bom? Então não estava errado não, tá certo, né? Então Teudas e Judas Galileu, o fundador da filosofia zelota. Pessoal, vamos falar dos evangelhos agora. Vamos falar um pouco sobre os 3 evangelhos sinóticos, né? E depois a gente fala sobre os evangelhos, o evangelho de João. Vamos lá. Os 3 evangelhos apresentam Jesus de 3 formas diferentes. No evangelho de Mateus, Jesus é chamado de rei. Ele é o rei dos judeus. Ele é o filho de Deus? Não, Tu diz a ver? Davi. Porque Davi é o rei, é da linhagem de Davi. No evangelho de Marcos, Marcos pinta uma imagem de Jesus que é uma imagem do servo sofredor. Ele é aquele que veio sofrer, que veio padecer. E em Lucas, ele é o homem perfeito. Lucas enfatiza a natureza humana de Jesus. Jesus é muito mais humano no evangelho de Lucas. Ele é muito mais rei no evangelho de Mateus. Ele é muito mais servo no evangelho de Marcos. E ele é muito mais Deus no evangelho de João. Olha, só que no livro do Timóteo Keller, A Cruz do Rei, ele cita que Jesus conhecido muito mais como Rei Marcos. Ele fez esse livro no Evangelho de Marcos. E ele fala que ele foi muito conhecido por muito assim. Não, mas olha só, olha o título do livro, A Cruz do Rei. Cruz tem a ver com o quê? Sofrimento, servidão. Essa é a imagem que Marcos pinta de Jesus. Ele é um rei, mas ele é um rei que serve, que sofre, que padece. Essa é a imagem que Marcos pinta. A gente vai estudar isso porque esse vai ser o primeiro evangelho que a gente vai estudar. Então a gente vai ver isso com mais clareza. Né? Mas vamos lá. Esses são os 3 sinóticos, tá bom? Que nós vimos. A visão de João é um Deus Salvador. Jesus em João é Deus, né? Não é outra coisa. Ele é Deus. Eu não estou dizendo, gente, que Jesus não é tudo isso nos evangelhos, mas eu estou dizendo qual é a principal imagem que os evangelistas quiseram marcar. Bom? Vamos ver então quais são os propósitos dos livros, começando pelo livro de Mateus. O propósito do livro de Mateus é apresentar aos judeus as provas evidentes de que Jesus é o Messias, o Rei eterno que se assentaria no trono de Davi. Pergunta fácil para vocês agora. Me dê uma evidência de que Mateus, a intenção dele é dizer que Jesus é o Messias descendente de Davi. Que é
Na verdade, a própria genealogia de Genealogia. Perfeito. Como é que começa o Evangelho de Mateus? Com a genealogia. Genealogia de Jesus Cristo. Perfeito. A preocupação dele, você vê que já de início ele quer mostrar o quê? Que Jesus tem uma linhagem real. Ele é o descendente de Davi. Sabe o que é interessante? Uma coisa que eu percebo? Sim. O judeu, ele preza muito averiguações. Sim, exato. E o Mateus ele se preocupou em cumprir todas as averiguações, dando dados fidedignos. Perfeito. Que coisa. Perfeito. Autor, Mateus, né, era um judeu, coletor de impostos, que se tornou um dos discípulos de Jesus. Imediatamente providenciou o jantar em sua casa e convidou seus amigos para conhecerem a Jesus. Tá bom? O Evangelho de Mateus estabelece uma relação entre o Antigo e o Novo. Ele cita muito o Antigo Testamento direto no Evangelho de Mateus, porque ele quer provar para os judeus que de fato ele é o Messias que cumpre as profecias messiânicas. Tá bom? Ele não é um evangelho cronológico, mas ele é sistemático e topical. Mateus não está preocupado com a ordem da história. Ele está dividindo o evangelho dele em tópicos. Olha só. Mateus 1, genealogia. Mateus 2, nascimento. Mateus 3, João Batista e batismo. Mateus 4, tentação. Mateus 5, sermão do monte. Mateus 5, 6 e 7, sermão do monte. Mateus 8, Jesus começa a manifestar os sinais. Aí sequência de sinais, parábolas e aí vai até a morte dele. Tá? Ele compara todas as profecias, deixa eu usar a caneta. Ele compara todas as profecias em relação ao nascimento, vida, caráter, obras, humanidade, amor, até a morte de Jesus que foram cumpridas tal como foram profetizadas. Ele caça todas as referências do Antigo Testamento e coloca como isso se cumpriu na vida de Jesus. Ele faz uma cristologia bonita. Linda, maravilhosa. Há mais ou menos 40 profecias sobre Cristo. A primeira está registrada em Gênesis 3,15 e a última em Malaquias 3,1. Bom? Em tópicos, porque ele traz a narrativa da vida e obra desse rei, do seu nascimento até a sua morte. Ele é um evangelho de ensino didático. Tá? A tônica das palavras de Jesus é ensinar. Veja que percorria Jesus ensinando, admiravam da doutrina dele, né, no Sermão do Monte. Ele apresenta um Jesus professor, um Jesus que ensina. Né? Vamos lá. Ele é um evangelho judaico. Você falou que o judeu ele tem essa carência da genealogia, essa importância. E Mateus escreveu o evangelho dele para os judeus. Qual é o público de Mateus? Judeus. Tanto é que ele é o evangelho que tem mais características do judaísmo, a cultura judaica é Mateus. Por exemplo, Mateus, quando cita o Corban, ele não explica o que é o Corban. Por que ele não precisa explicar? Porque o judeu já sabe. Porque o público dele já sabe. Entenderam? Se fosse Lucas escrevendo, Lucas ia explicar o que é, porque Lucas não escreveu para os judeus. Tá? Então isso é uma das provas que a gente tem. Ele chama Jerusalém pelo seu nome judaico, cidade do grande rei. E Cristo é chamado no Evangelho de Mateus de filho de quem? Davi. E de Abraão. Porque na linhagem dele ele liga até Davi e depois liga até Abraão. Tá? Ele também é um evangelho de melancolia e tristeza. Vou recarregar. Nele há uma conotação de desleixo do povo e muita incredulidade por parte de alguns judeus. Eles rejeitam, né, o seu rei, apresenta que Jesus seria o rei rejeitado, e o seu reino celestial. É um evangelho organizado, a gente tem organizações sistemáticas, e é um evangelho de antagonismo e rejeição judaica. Por um lado, os judeus se opõem e rejeitam Jesus, por um lado, Jesus expõe os fariseus e os escribas. Tá? Então, direto no Evangelho de Mateus a gente tem isso. Bom, ele é o rei, a gente tem algumas referências disso no Evangelho de Mateus, né? Ele tem linhagem, ele tem um arauto, ele revela as leis do reino, ele é rei poderoso, faz milagres, possui ministros, fala do seu reino. Qual é a pregação de Jesus em Mateus? O reino de Deus está chegando. O reino de Deus está entre vocês. Buscai primeiramente o reino de Deus. Então, ó, rei, reino.
Isso no Evangelho de Mateus. Ele foi um rei rejeitado e triunfou e reinará para sempre. É isso que Mateus quer nos dizer. Tá? Veja quanto ele tinha de rei, né? É isso que falamos de Jesus. As características reais de Jesus no Evangelho de Mateus, como é apresentado. Bom? Marcos, ele é o servo, ele é aquele que sofre. Veja que o versículo chave é Marcos 10:45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Esse é o versículo chave, é o textual de Marcos, é o que ele quer mostrar de Jesus. Tá? Quem era João Marcos? Muita atenção, porque esse vai ser o nosso primeiro evangelho a ser estudado. João Marcos era natural de Jerusalém. Pedro foi o instrumento de sua conversão, está lá em 1 de Pedro 5,13, foi Pedro que pregou para Marcos e Marcos se converteu. Ele não foi um dos 12 apóstolos, mas acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária. Tá bom? É o primo de Barnabé, né? Exatamente, que abandonou Paulo também. Tá? Abandonou Paulo e depois Paulo se pegou com Silas. Tá? No Evangelho, o Evangelho de Mateus foi escrito para os cristãos em Roma, ou seja, foi escrito para os romanos, bom? Cujo império dominava o mundo da época e que estavam habituados a grandes conquistas. Ele vai mostrar Jesus como um servo, grande conquistador, e mostrar a sua força e seu poder, bem como sua proteção e segurança. Ou seja, ele vai mostrar para uma cidade que ostenta poder, que ostenta servidão, que ostenta ali, poderio, que existe um rei que veio para servir e que ele foi exaltado. Tá? Panorama do Evangelho, né? Ele é o menor, gente, dos 4 evangelhos, por isso que também vai ser o primeiro, né, que a gente vai estudar. Não só porque ele foi o primeiro a ser escrito, mas também porque ele é o menor de todos. Eu uma vez ouvi um estudo dizendo que a forma de escrita de Marcos para os romanos, né, é justamente porque os romanos são um povo que não gosta de cultura. Cultura sim, mas um povo que não gosta de filosofia, de ler. Um povo que não adentra aos estudos, sim, mas é um povo direto, rápido. Exatamente. Por isso que é sempre muito dinâmico. Exato. E Jesus fez isso, ele vai, curou. Sucinto. Não precisa explicar da cultura dos judeus, precisa explicar o porquê disso, o porquê daquilo. Marcos, ele é direto. Exatamente, direto e reto. Bom, veja, ele é escrito de maneira resumida, como você acabou de falar, tá? Com descrição viva de cenas animadas. O dinheiro é mencionado em moeda romana no Evangelho, tá? Emprega-se a divisão de tempos dos romanos. Por exemplo, Mateus, ele fala das vigílias da noite, enquanto Marcos cita dia e noite apenas. Os judeus, ele dividia a noite em 4 vigílias. Os romanos dividiam só em 3. Então Mateus faz a sua divisão de vigílias em 4. Marcos só em 3, porque ele está falando dos romanos. Tá? O autor explica os costumes hebraicos, pois estava ciente de escrever para um povo com outra cultura. Bom? E apenas no capítulo 1 faz referências a profecias do Antigo Testamento. Os romanos não estavam familiarizados com as Escrituras e não entendiam tais citações. Né? Você vai fazer uma citação do Antigo Testamento para um povo que nunca leu o Antigo Testamento, não sabe nenhum versículo do Antigo Testamento, ler e entender aquilo? Não. Bom? Algumas características desse evangelho. Ele é um evangelho de vivacidade e detalhes, tá? Ele relata os detalhes das ações de Jesus, dos discípulos e das multidões. Ele é um evangelho de atividades e energia. Retrata a carreira ativa de Jesus sobre a terra. Narra 18 milagres. É um evangelho de poder sobre os demônios. Ele é um evangelho de maravilhas. Jesus faz coisas maravilhosas. E é um evangelho para os romanos, que eram homens de poder, que deixavam atrás de si grandes feitos. Eles tinham um César poderoso, mas agora conheceriam o Senhor Todo-Poderoso. Então teve que ser traduzido para o latim, né? Ele é escrito em grego, mas teve que ser traduzido e lá em Roma ele é traduzido para o latim, para que os romanos entendam. Exatamente. Tá? Mas ele é escrito em grego porque é a língua universal. Tá? Então, vamos lá. Mas não, é porque... Bom, mas... Pelo menos... era para ter,
É lógico que tinha uma certa parte da população na Roma que sabia falar grego, né? Sim, os mais cultos falavam, né? Mas a plebe não. Os mais pobres não. Tá? Os romanos, como eu falei para vocês, eram homens poderosos que deixavam atrás de si grandes feitos, né? Você tinha que deixar uma história. Marcos, sabendo disso, ele fala sobre os feitos poderosos de Jesus. O que Jesus deixou para trás? Marcos vai falar. Ele mostra o servo Jesus que tem poder para aquietar a tempestade e controlar espíritos imundos. Inclusive, gente, na passagem que Marcos conta sobre os corpos endemoniados gadarenos, existe uma crítica ali contra o poder romano, contra os romanos, tá? Uma crítica oculta aí que Marcos coloca. Quando a gente for estudar essa passagem, a gente vai falar disso, tá? Continuando, tá? Uma coisa bem interessante, ó. Como os romanos não sabiam nada das escrituras, Marcos explica e traduz algumas expressões judaicas. Por exemplo, os Boanerges, que significa filhos do trovão. Talita Cumi, que Jesus diz para a menina levantar. O que significa? Levanta a menina. E Corban, ele traduz o significado de Corban. Mateus não traduz, Marcos traduz. Bom, eu vejo como esses detalhes são importantes, né, para a gente saber para quem, né, e por que eles foram escritos, né? Marcos transformou o dinheiro dos judeus em moeda corrente dos romanos, tá? E ensina que a vida do discipulado significa servir Jesus, ainda que isso seja com perseguições e rejeição, como foi o dele. Marcos sublinha a necessidade de fé na pessoa para receber o poder de Jesus, para ajudar o que necessita. Então o evangelho de ajuda é o evangelho que nós temos que nos tornar certos. O terceiro evangelho é o de Lucas. E Jesus é o que em Lucas? Ele é o homem perfeito. Ele é o homem divino, né? Em Lucas, Jesus é o homem perfeito. E o versículo chave em Lucas que nos mostra isso é Lucas 19, 9 e 10, que diz: E disse-lhe Jesus: Houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos lá. O que Lucas está querendo dizer? Jesus se proclama filho do homem, ou seja, ele é homem. Ele nasceu, ele se encarnou. Isso aqui vai contra o gnosticismo, que pregava que Jesus não tinha se encarnado. Lembra quando Jesus fala lá em João fala, 1 João 4, todo aquele que nega que Jesus veio em carne, este é o anticristo. Tá? Jesus, ele diz que ele veio em carne, ele é filho de homem. E ele veio buscar o que se havia perdido. Então o Evangelho de Lucas é destinado a quem? Aos perdidos. Aos perdidos. E quem são os perdidos para os judeus? Os gentios. Todo aquele que não é judeu. Então, esse é a importância do livro de Mateus. Uma coisa muito interessante, de Lucas. Uma coisa muito interessante é que Lucas é o único que retrata a infância de Jesus. Tudo que a gente sabe sobre o Jesus criança, Lucas não diz. Tá? Não diz tudo, mas diz algumas coisas. Mostra seu desenvolvimento e sua submissão a José e a Maria. Jesus foi um menino obediente. Né? Quer falar? Sim, eu estava percebendo que a data da composição de Lucas bate um pouco com o início do gnosticismo. Surgiu assim, sabe, ali pros meados quando o Paulo estava vivo, enfim. Ele está escrevendo as cartas contra os gnósticos. Exatamente. Com Então, eu consenso, estava pensando o sim. seguinte, eu estava aqui raciocinando, e podemos chamar Lucas, então, claro que na linguagem de hoje, de um apologeta que escreve uma carta de edificação geral, mas que combate também heresias. Combate sim. O segundo livro de Lucas, que é Atos, Paulo é uma das fontes para o livro. Tá? Lucas, ele não viveu nada do que ele está falando aqui. Ele não era nem convertido na época. Então, quem são as fontes de Lucas para ele escrever o evangelho deles? Mateus, Marcos e Lucas. Muito bem, olha só. Marcos é uma fonte. Marcos foi o primeiro a ser escrito. Quando Mateus vai escrever o dele, ele se utiliza Marcos. Quando Lucas vai escrever,
se utiliza também de Marcos e Mateus, mas se utiliza também de pessoas, fontes oculares, pessoas que viram, que viveram aquilo. Por exemplo, a infância de Jesus. Por que vocês acham que Lucas pegou essas informações? Exatamente com Tiago. Maria, Tiago. Tiago não pode falar muito porque ele não era nascido ainda, mas os anos, né, antes de Tiago nascer, Maria estava viva ainda, Maria viveu depois, tá? Maria contou tudo para ele. Maria José. José não, José já tinha morrido antes mesmo de Jesus ser Lucas é o evangelho dos desprezados. Olha de quem ele fala. Samaritanos, fala de quem? Publicanos, fala da parábola de quem? Fala de Zaqueu e fala do ladrão da cruz. Só ele fala disso aqui, só ele. Porque qual é a ênfase? Não importa se você é samaritano, publicano, filho pródigo, Zaqueu, ladrão, Jesus te quer. É isso que Lucas está dizendo. Não só judeu, ele quer todos. Dobrado o vaso. Lucas mostra Jesus chorando pela cidade de Jerusalém. Lucas mostra que a salvação de Jesus não é apenas para os judeus, mas também para os gentios. Tanto é que ele é gentil. Olha o nome dele como é bonito. Lucas é um nome grego. É um nome que tem também origem romana, né, do latim. Lucas deixa claro que ele não foi testemunha ocular. Ele está dizendo, ó, lá no versículo 1, eu não vivi isso, estou escrevendo do material que eu juntei para escrever. Ele escreve especialmente para o povo grego, cuja missão era melhorar o homem moral, intelectual e fisicamente, cujo ideal era o homem perfeito. Os gregos tinham essa questão, né, do homem perfeito, do ser perfeito. E Lucas apresenta quem foi esse homem perfeito. Né? Lucas escreve para mostrar que tinha conhecido o homem perfeito. Acabei de dizer isso, né? Jesus. Ele fornece informações minuciosas sobre o nascimento de Cristo, bem como o momento histórico do mundo naquele período. Lucas, dentro de todos os evangelhos, quem nos dá mais informação histórica é Lucas. Lucas nos dá data, nome de governador, nome de imperador, nome de lugar exato. Lucas é o grande historiador do Novo Testamento. O maior trabalho histórico feito no Novo Testamento foi feito por Lucas. Né? Ele é um médico historiador. Eu li ali que, sobre a infância de Jesus, né? Ele basicamente foi um historiador, né? Foi um historiador. Então me deu a consciência que eu estava estudando esses dias sobre algo que os historiadores de hoje chamam de fonte Q. Você poderia falar sobre isso? A fonte Q é um evangelho hipotético. Tá? Ele é como, vamos dizer, existem coisas que a gente tem em Mateus, mas não tem em Marcos, Lucas e João. Existem coisas que a gente tem em Lucas, mas não existem em Mateus e Marcos. Então, de onde eles tiraram essa informação? Da fonte Q, que vem do alemão Q, né? Eu acho que é isso a palavra. Que quer dizer uma fonte que a gente não sabe exatamente o que é, de onde eles tiraram essas informações que só eles têm. Entendeu? Uma pessoa escrevesse algumas coisas. Exato. E esses homens consultassem tal documento para compor os seus próprios... É um documento hipotético, ele não existe, mas é uma hipótese que a gente faz para dizer de onde eles tiraram essas informações. Não, Lucas é o único que cita o cântico de Maria e de Zacarias. Exatamente. Tudo isso antes do nascimento de Cristo, né? Ele cita o nome dos imperadores, cita o nome de lugares. E, inclusive, né? Lê o primeiro versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 1, por favor. Visto que muito tentaram fazer uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós aconteceram. Continua. Conforme nos foram transmitidos pelos que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também a mim pareceu-me bem, depois de uma investigação cuidadosa a respeito de tudo de sua origem, escrever-te uma exposição ordenada, ó excelentíssimo Teófilo, para que conheças plenamente as verdades em que foste instruído. É ou não um investigador da Bíblia, esse Lucas? Olha só o trabalho que ele teve para fazer. Mas vamos lá. Por que eu sei que Lucas não foi o primeiro evangelho a ser escrito? Ele acabou de dizer aí. Pessoas oculares. É. Que ele
Basicamente, ele pegou a informação já existente. Primeiro versículo, lê. Visto que muitos tentaram fazer uma narrativa coordenada. Ponto. É. Já tem evangelho já. Uhum. Quando Lucas vai escrever o dele, ele está dizendo, ó, as pessoas já fizeram, alguns já fizeram, Marcos já fez, Mateus já fez, agora eu vou fazer o meu. É. E como é que eu vou fazer o meu? Se eu não vivi, Né? vou fazer uma investigação histórica, pegando vários testemunhos para formar uma ordem de acontecimentos aqui. E ele dedica esse evangelho a um homem chamado Teófilo. Teófilo, traduzido do grego, significa amigo de Deus. Theo, Deus, e filo, amor fraterno, amigo. Você acredita Tá. que esse Teófilo era João, né? Já Não. vi vários estudiosos dizendo que esse Teófilo, né? Era João. Não, mas não tem como. É João o- não era gentil. João não era Sim, gentil. sim. Não faz sentido Lucas dedicar um evangelho a João, se João viveu tudo aquilo. Não, sim, É, sim. não faz sentido. Então, não sabe quem é essa pessoa. Não sabemos quem foi, mas o evangelho foi dedicado a ele. Não só o evangelho, mas Atos também. É. Tá? Na verdade, gente, Lucas e Atos é uma história só. É uma série com 2 temporadas. Primeira temporada, Lucas. Segunda temporada, Atos. Parte 1 e parte 2. Tá? Se você lê Lucas e depois lê Atos, continuar, você não vai sentir diferença nenhuma. É uma narrativa corrida, única. Tá bom? E é dedicado a um homem chamado Teófilo, que é um grego, e por isso dedicado ao povo grego. Tá bom? O autor Lucas, nós já falamos dele, que ele era um médico grego, ele era cristão, ele era um companheiro e amigo íntimo de Paulo, participou de alguns momentos de sua vida, ele é chamado por Paulo de médico amado e era um grande cooperador do seu ministério. Bom, nós estamos falando sobre o evangelho deles. Algumas características, como você citou, Rafael, do evangelho. Ele é um evangelho de cânticos e louvor. Nós temos, né, os cânticos de Maria, Zacarias, cânticos de anjos, cânticos de Simeão. Ele é um evangelho de oração, mostra a vida de oração que Jesus tinha. É o evangelho da mulher, Rayane. Lucas, ele é o que mais cita as mulheres e a participação das mulheres no ministério de Jesus. Lucas capítulo 8 tem uma lista completa dessas mulheres que ajudavam no ministério de Jesus. É um evangelho dos pobres e proscritos. Ele é um evangelho para os gregos e ele é um evangelho artístico, ou seja, narra a história com muita habilidade e estilo peculiar, que só um grego poderia fazer. É um evangelho para os gentios. Opa, na verdade eu repeti. O evangelho artístico é o último ponto, né? Então, toda essa característica faz parte do evangelho de Lucas. Agora falando do último dele, partindo para o final de nossa aula, o evangelho de João, que fala sobre o Salvador, o Deus encarnado. Versículo-chave, João 20:31. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Quem é Jesus? Ele é o Messias prometido, ele é o Deus encarnado. Então é isso que João quer mostrar para nós, que Cristo ele é isso, tá? Ele é o único e suficiente, é o caminho, a verdade e a vida, né? Como a gente lê lá em João. Bom, João era judeu, filho de Zebedeu, né? Ele revela conhecimento dos usos e costumes característicos dos judeus, purificação, etc. Dos 4 evangelhos, 2 foram escritos por discípulos de Jesus. Mateus e João. Marcos e Lucas não eram discípulos de Jesus, mas escreveram. Bom, João foi um dos 12, né? João foi uma testemunha ocular, ele viu tudo. Ele era um dos 3 amigos mais chegados de Jesus. Quem eram os outros 2? Pedro, Tiago e João no barquinho. Tá? João escreveu também 3 epístolas e o livro de Apocalipse. Depois de Paulo, ele foi o que mais escreveu. Bom, então, 3 cartas, 1 evangelho e 1 Apocalipse. 5 livros do Novo Testamento são de autoria joanina. Foi o que viveu mais, né? E foi o que mais viveu também, foi o último a morrer. Algumas características desse evangelho. Ele é um evangelho de festa, né? Tanto é que, onde é que Jesus faz seu primeiro milagre? Casamento, em Caná, capítulo 2, né? Ele fala de festa da Páscoa 2 vezes, festa dos judeus, Páscoa de novo, festa dos tabernáculos, festa da dedicação. Lembra da festa da
da dedicação? Hanukkah? Ah, Macabeus? não, tá. Ó, João 10. Como é que a gente vai ler João 10 sem estudar o período testamentário? Né? Não dá. Festa da Páscoa de novo, a terceira Páscoa, né? Ele é um evangelho de testemunho. Ele fala do testemunho de João Batista, fala de alguns outros indivíduos, fala da obra de Jesus, o testemunho de Jesus em sua própria pessoa. Jesus 7 vezes diz o quê? Eu sou. E esse eu sou, não só é um testemunho de Jesus sobre ele mesmo, mas é Jesus reivindicando para si que Jesus é quem? Deus. O mesmo que falou com Moisés na sarça. O eu sou te enviou. Jesus está dizendo, eu sou ele. Né? O testemunho das Escrituras, examinai as Escrituras, porque vós cuidasteis nelas a vida eterna e elas testificam de mim. João 5:39. O testemunho do Pai, esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer. O testemunho do Espírito Santo, que eu vos enviarei o Consolador, que há de vos ensinar, né? Converter o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, gente, particularmente, é o meu evangelho favorito. Né? Eu sei que não há um melhor, não há um mais bonito, mas para mim, um dos meus livros favoritos de toda a Bíblia é o Evangelho de João. Né? Ah, mas você é historiador, deveria ser Lucas. Sim, deveria, mas teologicamente, biblicamente, eu acho o Evangelho de João uma coisa linda. Eu sou historiador, mas eu sou pentecostal. Mas eu sou da banca, entendeu? Opa, fiquei até nervoso aqui. Eu sou do brado, entendeu? Então, vamos lá. Ele é o Evangelho de fé. Ele mostra a importância da fé. É um Evangelho espiritual, em que João fala da doutrina da salvação. Ele é um Evangelho de simbolismo. Os números 3 e 7 se repetem no livro o tempo todo, né? Ele é um evangelho, inclusive, gente, só tem 7 milagres no Evangelho de João. 7 milagres. Como é que um 7 é um? Ele é o Evangelho da encarnação. Mateus explica a função messiânica de Jesus, mas João fala que o Verbo se fez carne. Tá? Rafael, podia ajudar, por favor? Ele é o Evangelho da salvação, como nós vimos aqui. E Jesus nos 4 evangelhos, então, como nós acabamos de ver, pessoal. Ele é rei em Mateus, servo em Marcos, homem em Lucas e Deus no Evangelho de João. Fazendo um comparativo para a gente terminar aqui entre esses evangelhos, olha que interessante. No livro de Ezequiel 1:10, a gente tem a visão dos querubins. Quantos rostos os querubins têm? 4. Olha como isso é lindo, como isso é profético. Os querubins, que adoram a Deus, que guardam a majestade de Deus, têm 4 rostos. Um tem rosto de leão, um tem rosto de boi, um tem rosto de homem e o outro tem rosto de águia. O mais interessante é que cada ser desse aqui na Bíblia significa exatamente um desses atributos que os 4 evangelistas buscaram. Rei, servo, filho. O leão representa o quê? O rei. O leão é o rei. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o rei. Foi o que Mateus fez. Em Marcos, Jesus é o quê? O servo. Representado pelo boi. A gente usa o boi para trabalhos o quê? Serviço. O boi sofre, ele carrega o peso, ele puxa, né? A junca. Em Lucas, Jesus é quem? Ele é homem. Em João, ele é Deus, representado pela águia, que das aves é a que mais alto voa e que a mais próxima de Deus está. Então, isso lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Ah, não. Houve um complô entre Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles disseram assim, você vai escrever assim, você assim, você assim, você assim, cada um pegando num do rosto dos querubins. Não. Qual é a explicação para isso então, gente? Inerrância. Dobrado, Flávio. Inerrância. O nome disso é inspiração. A palavra de Deus é inspirada. O Antigo Testamento aponta para o Novo. E não há nada além da Bíblia pelo qual nós podemos alcançar a salvação. A Bíblia é completa nisso. Ela nos dá até nos simbolismos, né? Para que Ezequiel está escrevendo aqui sobre visão de querubim? Para falar para a gente sobre o Messias.
dos 4 atributos que os evangelistas querem falar para nós, que ele manifestou? Eu ia dizer que para nós hoje brasileiros, isso pode parecer muito estranho, porque é uma coisa que não é tão conexa assim. Mas o povo de Israel, né, bem como também os judeus, eles levaram muito a sério esse negócio de simbolismo. Exato. Também numerologia, muito a sério. A tal ponto de ter capítulos inteiros falando só sobre simbologia. Só metáforas, Então, linguagem que são difíceis para nós entender. Uma coisa sobre examinar as escrituras é tentar adentrar na realidade da pessoa a ser estudada. E uma coisa que eles prezavam é isso. Isso é importante, né? Para ter uma mente mais aberta acerca dos pormenores das linhas. Perfeito. Mais algum comentário, pessoal, sobre o conteúdo? Ótimo. Então, estamos preparados então para o Novo Testamento? Você aí de casa está preparado para o Novo Testamento? Vamos assistir a aula mais uma vez em casa. Semana que vem, pessoal, nós vamos estudar o nascimento e a infância de Jesus. Então, nós vamos ler Mateus e Lucas. São esses 2 evangelhos. Leiam para a semana que vem Lucas capítulo 1 e 2 e 3. Lucas 1, 2 e 3. E Mateus capítulos 1 e 2. Tá bom? Essa é a leitura para a nossa aula de semana que vem. E nós esperamos você. Se você curtiu essa aula, gostou, curte o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e comentar. E também nós temos página onde, pessoal? Instagram. Instagram. Siga nossa página. Link aqui na descrição do vídeo, você pode acessar e se inscrever lá e nos seguir, ok? Ebers, por favor, faça as honras e nos despeça em oração. Tchau, gente. Se inspira em João agora. Misericórdia. Vai. Senhor, agradecemos a Ti pela graça distribuída, pela Sua misericórdia despejada e porque a Sua graça não nos desampara, mas sempre nos mostra Cristo como o bendito Rei, o servo que se deu por nós, aquele que nos ajudou e aquele que nos rendeu. Senhor, perdoa as nossas falhas, porque Tu bem sabes que foi Cristo que morreu por nós, para que essas nossas próprias falhas sejam perdoadas. Senhor, graças te damos. Obrigado pelo conhecimento, obrigado pela sabedoria, obrigado por tudo quanto o Senhor nos ensinou nesta noite. Despeça-nos mais uma vez na sua paz e na segurança que o Senhor propõe. Para a glória do Teu nome, faz-nos viver, hoje e amanhã e para todo sempre. Em nome do bendito Filho de Deus, oramos e te agradecemos. Amém. Everything is temporary.